Olá, pessoal. Nós estamos no nosso segundo episódio no podcast Mais Que Síndicos e estamos com convidados aqui super especiais. Mas antes de apresentá-los, eu quero convidar quem não assistiu o primeiro episódio, olha lá no nosso canal que tá muito bacana. E aqui hoje vai ser um papo sobre engenharia, sobre serviços para condomínios, tendências, sempre nessa mesma pegada. Apresento primeiro a Bruna Deitz, que é a nossa gerente na Império. Tem 7 anos de experiência com condomínios. Eu tenho o maior orgulho porque ela começou como estagiária e agora é a nossa gerente. Tá aí, a mãe do Benício. Também estamos aqui com o Evandro Dada, que é engenheiro civil, especialista em estrutura, né, Evandro? Isso. E presidente atual da ACAI, que ele vai nos explicar na sequência o que é essa associação. Claro. E o Bruno, nosso parceiro, nosso engenheiro, Bruno Cardoso, especialista em segurança do trabalho, quase mestre, tá na reta final, né, Bruno? Finalizando agora a minha dissertação, agora só a entrega final mesmo, já foi apresentado. Coisa boa. Passando trabalho, então. Bah. Beleza. E tá aqui a mesa, eu quero agradecer vocês pela presença. Espero que seja o primeiro de muitos. Se o pessoal gostar, esse podcast é para o mercado condominial, então vamos ter um papo bacana aqui, tá bem? E já vamos começar então, vou chamar o Evandro para a conversa para ele nos explicar o que é essa associação, falar um pouquinho da atuação dela, né? E a tua atuação profissional, também a tua visão de mercado, né? Do mercado condominial, do mercado imobiliário. Mas são várias perguntas numa só, vai né? Vai lá, né? É contigo. Bom, meu nome é Evandro Dada, né? Vou começar fazendo um marketing pessoal. Vai lá. Meu nome é Evandro Dada, sou engenheiro civil formado desde 2014 na Ubra Canoas, né? Tenho um escritório de engenharia e arquitetura, né? Agora arquitetura com as minhas 2 sócias, minha esposa, a Rafaela Dada e a Rubia Pedrazzi, né? E estou presidente, né? Hoje a moda é dizer, né? Estou presidente, né? Da ACAI, Associação Central de Arquitetos e Engenheiros do Litoral Norte, né? É uma responsabilidade enorme, né? Tá à frente de uma associação onde abrange tantos profissionais da nossa região, né? Uma região voltada, né? Nosso litoral voltado para a construção civil, né? E estamos tentando, né, alavancar, né, buscar... Fortalecer, né? Fortalecer a associação, fortalecer os sócios, né? A associação ela é formada desde 82, 83, né? Nem era nascido nessa época, mentira, já era assim. Mas é uma associação bem conceituada, né? É uma associação que se tem há bastante tempo e estamos tentando aí fazer um bom trabalho, tendo uma boa representatividade, né? E a principal função dela, Evandro, hoje é representar os interesses dos engenheiros... Dos engenheiros e dos arquitetos, do litoral. Do litoral, isso. Junto à sociedade, junto aos órgãos competentes, né? Acho que eu assumi a presidência, eu já era vice-presidente, né, no mandato passado, assumimos em maio, se eu não me engano, né? E o que eu venho sempre falando, né? Nós viemos de uma função de pandemia e tudo mais, onde houveram muitas coisas novas ali, a questão da associação a gente não sabia muito o que fazer, né? Antes da pandemia tínhamos bastante eventos, né? Mas o que eu tenho dito depois que retomamos essa função, né? Que a função da associação, além de angariar eventos, buscar parcerias, né, para os nossos associados, mas buscar representatividade, né, estarmos presentes junto à sociedade, né. Tivemos agora há pouco tempo que estamos tendo, né, a função de esgoto, de embargos no município, sim, onde outras associações, né, com muito mérito, né, Sinduscom, a Associação dos Construtores, acho que dos corretores também tiveram muito engajado, né, nessa questão de liberação de esgoto e tudo mais, né, e é o que a gente busca, né, observando outras associações, estarmos juntos, estarmos fortes para, né, reivindicar os nossos interesses, não só dos profissionais, mas da sociedade. Da sociedade como um todo, entendi. Isso, e o mercado, a gente sabe que
aqui do litoral, principalmente Capão da Canoa, tem relação com o mercado imobiliário, né? Com a construção civil. Como é hoje ser um engenheiro? Como é que está o mercado de trabalho? E qual é a visão? Essa pergunta, na verdade, é para os dois, né? Para o Bruno e para o Evandro, assim. Se hoje, por exemplo, um sobrinho chega para vocês assim, eu quero ser engenheiro, né? Qual a dica que vocês dariam sobre o mercado, basicamente, né? Não sobre a profissão, mas o mercado. Sim. Deixa o Bruno responder. Deixa o Bruno falar um pouco também, né? Não, eu acho que aqui a economia que mais gira na região é a construção civil, né? Sempre acredito que tem espaço para todo mundo, né? E eu sempre brinco, assim, que eu acho que a gente está na profissão certa, assim, e na hora certa, né? Porque eu acredito que ainda tem muito que vai expandir a parte da construção civil, né? Tanto na questão de condomínios horizontais quanto verticais, né? Às vezes a gente vai em direção a Torres, a gente passa pela Estrada do Mar, tem muito campo ainda, que às vezes eu fico pensando assim, que ainda vai ter mais. muito condomínio ainda vindo por aí. Sim, é um mercado muito em expansão ainda, né? Tanto em condomínios horizontais, né? Quanto em condomínios verticais, né? A gente tem muitos prédios sendo construídos. A gente teve essa situação de esgoto desde 2018, embargado em Capão da Canoa, né? Que prejudicou bastante, né? Mas a gente ainda tem muita área e tem muito a expandir. Né, o Bruno falou assim, eu particularmente, né, eu estou falando em nome da associação, né, eu particularmente, eu não vejo o nosso litoral como uma região tão turística, né, não é que não seja, né, mas na verdade ela é muito do veranista, o que manda na economia da nossa região é a construção civil, né, e a gente ainda tem muito. Essa semana ainda estava vendo, né, stalker das redes sociais, aí tem um lançamento de um novo condomínio que eu não sei qual é, né, que o pessoal estavam invadindo as imobiliárias ali, estão lançando mais condomínios, né. Sim, não para, né. Não para, o mercado ainda tem muito a expandir, né, a pergunta que tu fez, né, se chegasse, né, como tem bastante, né, nós temos 2 estagiários lá no nosso escritório, trabalho mais um engenheiro, o Fernando, e mais 2 estagiários, né? Legal. A Laura e o Gustavo, já vou fazer propaganda para eles, né? Valoriza o time, valorizando o time, né? Os 2 são estagiários em arquitetura, né? E na empresa lá no escritório, né? No nosso escritório, a gente sempre tenta passar um pouco de experiência para os nossos estagiários, mostrando como é que é a realidade hoje no mercado, não só em relação à parte técnica e tudo mais, né? Mas buscando como é que é a realidade. Olha só, o mercado está expandindo. Cara, tem mercado para todo mundo. A função como associação também, né? Sim. Pode. Eu acho interessante também, né, que existe, às vezes, na faculdade a gente vê muito nichado, assim, o engenheiro só calcula a casa, né? Depois, quando a gente vai para o mercado de trabalho, a gente começa a observar que existem diversas formas de trabalhar, né? De tu ter outros ofícios, digamos assim, né? Relacionados à engenharia, né? Que nem tem os laudos de inspeção predial, né? Eu acho que são bem pertinentes aqui na região, assim. A gente antes estava falando sobre essa questão da importância, né? Que tem a inspeção dos prédios para garantir, né, a manutenção, a durabilidade das estruturas, né? A gente sabe que aqui a região litorânea tem uma agressividade maior do que comparado a alguns outros locais, né? E ter essa inspeção predial é um nicho também de trabalho que eu acho que é bem interessante para engenharia, né? Nessa parte assim, tem mercado sempre para todo mundo. A gente não precisa, né, tratar o parceiro como concorrente, mas sim como parceiro, porque tem mercado para todo mundo, né? Acredito que é só todo mundo trabalhar correto, né? Tentar eliminar os picaretas, vamos dizer assim, no mercado, né? Que tem em todo lugar, né? Mas tem muito mercado, né? Tu estava falando agora na questão de inspeção predial, né? A gente sai da faculdade, né, de engenharia vendo assim, eu, por exemplo, trabalho com projeto, né? Basicamente com projeto, não trabalho com execução, né? Mas tem engenheiro que trabalha só com execução, não trabalha com projeto, onde a gente faz parceria. Tem profissionais que trabalham só com a parte de laudo técnico. Sim. Vou citar, por exemplo, né, a engenheira Patrícia Bertotto, que é presidente do IBAP,
faz parte, né, da nossa associação, né, associada da ACAI, né, é um privilégio até ter ela como presidente do IBAP, de uma entidade de classe voltada à parte de perícias, né, e trabalha, né, quando com foco, o pessoal né, me nichado. liga, Evandro, eu preciso de um laudo. Não, laudo, tô fora, né? Sim, A gente passa adiante. Então tem mercado para todo mundo, né? E temos muito ainda a expandir, sabe? Sim. Temos muito a expandir. E esses laudos também fazem com que o mercado gire mais ainda, né? A economia, né? Os laudos, eles trouxeram uma segurança a mais para os condomínios da região, né? Do município de Capão, porque se sabe que as manutenções são feitas, né? E faz com que a economia e com que o mercado gire, né? Tanto da parte de engenheiros e arquitetos, quanto da parte também de mão de obra, né? Então, tudo agrega, né? E nada para. Não, sem dúvida. Tem toda essa questão tem a parte da inspeção, né? Que é feita por um engenheiro, né? E tem na parte da recuperação, quando é necessário, né? Reestruturar um pilar, enfim, uma viga em alguma parte. Ela também tem outros profissionais que também vão trabalhar com isso, né? Existe toda uma cadeia, né? Que ela ocorre para manter a qualidade da estrutura, né? Sim. E, Bruno, tô falando, nós temos uma legislação, né? Entrando no assunto, né? Na questão de, falando da parte de construção para os condomínios, né? Nós temos hoje uma legislação em Capão, que é a legislação de inspeção predial, né? Que foi implantada, não sei o número de legislação, nem qual ano que foi implantada. Foi em 2009, baseado numa tragédia, num acontecimento que teve, né? Mas é uma legislação que hoje, né, foi bem implantada, né? E é bem executada em Capão da Canoa, e ela está servindo de exemplo e serve de exemplo para ser alavancado em outros municípios, né? Estive agora num evento em Pelotas, o ESEC, no Encontro Estadual de Entidades de Classe, em que a Senard, que é outra associação de torres, né? Uma associação mista também de arquitetos e engenheiros, ela apresentou, está levantando, né? Tentando implantar no município de Torres, né? A legislação de inspeção predial totalmente baseada na legislação de Capão, né? Visando isso, né? Visando esse cuidado, essa fiscalização, né? Porque nós temos prédios hoje em Capão já muito antigos e que a gente precisa, né, estar em cima, precisa ter uma legislação específica para regulamentar, né? Para que seja feita as inspeções conforme tem que ser, para que não aconteça mais, né, o que aconteceu, né, no passado recente, né? E a engenharia, a gente sabe que a ação preventiva, ela é muito mais barata, só que a gente tem uma cultura no Brasil que empurra com a barriga até onde dá, né? E a gente lida com isso, principalmente, como a Império atua tanto no segmento de edifícios, né, prédios mesmo, os verticais, e os condomínios clube, a questão econômica impacta muito. Então, é normal que eles sempre estejam tentando economizar ao máximo, fazer aquele milagre de deixar o condomínio extremamente enxuto e empurrando com a barriga as manutenções. E o bacana da legislação é que te obriga a ter uma manutenção preventiva e indiretamente acaba sendo mais econômico, porque vocês que são da área sabem, vai tratar uma corrosão, toda uma técnica, todo um custo maior, e às vezes faz um tratamento lá no início, né, que está começando a corrosão. Então é diferente, isso com certeza acaba impactando. O trabalho preventivo ele é muito mais barato, ele é muito mais em conta. Eu ia comentar que existe uma curva de tempo versus custo, né? Sim. Que é quanto mais tempo tu vai deixando passar para fazer uma manutenção, o custo é uma evolução exponencial quase, né? Às vezes é só uma infiltraçãozinha e tu não cuidou, daí já começou a aumentar. Às vezes era só, digamos assim, trocar um silicone ali de uma janela, daí daqui a pouco daqui a pouco já está infiltrando, daqui a pouco já está deteriorando a alvenaria, e assim vai progressivo, né? E para nós, enquanto trabalhamos na gestão dos condomínios, isso também nos ajuda, né? Isso também faz com que a gente tenha mais argumentos para trazer essa questão da manutenção, né? Porque enquanto gestores, a gente olha para
as demandas e para as manutenções como algo necessário. A gente vê como uma necessidade, mas nem sempre o outro lado, enquanto condôminos, eles veem dessa forma, né? Então, isso é muito importante, assim, essa legislação traz isso também. E é como a gente fala, hoje os condomínios de Capão, olhando de uma forma geral, assim, de uma forma leiga também, né, que eu não sou nenhuma engenheira, a gente vê que os condomínios estão muito mais valorizados e com a manutenção e muito mais bonitos, vamos dizer assim, visivelmente, né, do que nas outras cidades. A gente tem condomínios em outras cidades também, e a gente fica, às vezes, amarrado por não ter uma legislação que nos ampare, né? Aí a gente tem que fazer manutenções, mas não querem fazer. Sim. Aqui já é uma coisa um pouco mais que a gente tem uma legislação que nos ampara, né? Sim, eu trabalho... A gente presta serviço em todo lugar, né? Eu trabalho também bastante em Tramandaí, e a gente vê essa diferença, né? E também o nosso intuito, né, de associação, né? Falando em nome de associação, é tentar instigar, né? Fomentar essas situações, tentar levar para outros lugares, né? Olhar coisas boas e tentar levar para outros lugares como? Porque a gente não fomentar a implantação da legislação em Xangri-Lá, né? Em Tramandaí, apesar de não fazer parte da nossa área, mas em contato com as associações dos profissionais de lá daquela região, sabe? Porque o que a gente precisa é de legislação e fiscalização, né? O CREA hoje ele é um órgão fiscalizador, né? Uhum. E legislação a gente tem e está cada vez melhorando, né? Porque não entendo tanto, né? Mas a gente foi lançado há pouco tempo a norma de desempenho, que é uma norma, né? Que é uma regulamentação que ajuda também muito a questão condominial, né? Eu vejo a norma de desempenho como uma normativa que ajuda tanto quem está construindo, o construtor, quanto o morador, o adquirente, porque ali ele vai deixar claro quais são os direitos, quais são os deveres, quais são as garantias, né? Em quanto tempo tu tem que fazer uma pintura, uma manutenção em pastilha, né? Dando alguns exemplos, né? E só que quem é que fiscaliza? Se ninguém fiscalizar, não é feito, né? A legislação municipal, né, de inspeção predial que é feita em Capão da Canoa, ela é fiscalizada a rigor. Se não for feito dentro da sua periodicidade um laudo de inspeção, né, aí toma multa e tudo mais, né? Então, por isso que funciona, por isso que vai para frente. Como gestores, assim, eu trabalho já, vai fazer 17 anos em condomínio, então eu vi essa legislação. Infelizmente, é uma questão que o direito ele vem atender anseios sociais. Infelizmente, foi uma tragédia. E que bom que tá servindo de exemplo para outros municípios antes do que isso aconteça, né? Porto Alegre também existe, lei de Marquise, é um pouco diferente, enfim. E eu entendo, quando eu digo Capão, somos modelos nesse aspecto, assim. E aí que eu vejo que vem o desafio de quebrar essa questão cultural, de explicar para os clientes, para os condôminos que há uma legislação municipal, o porquê, e fazer com que a engenharia e a gestão trabalhem em conjunto. Porque, claro, o engenheiro tem um perfil muito mais pragmático, cartesiano, né? Muito mais simples. Uhum. Tem que fazer. Agora, quando tu vai para a gestão, quando tu lida com pessoas, com custos, com finanças, né? Então, todo ano nós temos um processo, que inclusive é a Bruna que coordena, né? Gerencia lá na Império, que é justamente ter contato com a prefeitura, se certificar de quais os condomínios que precisam entregar, porque a legislação trata também de periodicidade de laudos, né? E tem toda uma logística de comunicar os condôminos, enfim. Né? Então, a Bruna pode explicar, assim, porque já faz alguns anos que ela vem coordenando isso para nós. E os desafios, não só de implementar, mas depois, quando aparece no laudo prazos, né? Porque ali o engenheiro vai determinar, vocês podem também falar um pouquinho sobre isso. E até a ponta que é fazer o que precisa ser feito para corrigir, às vezes, até algo que tá crítico, né? O maior desafio hoje com a questão do laudo predial mesmo é o fazer entender os condôminos, né? A necessidade deles estarem presentes ou de dar o acesso, né? Esse é um ponto principal, assim, que a gente vê um grande desafio, porque essas vistorias, elas acontecem ao longo do ano, né? E a gente sabe que ao longo do ano eles custam a vir, então, assim, esse é um desafio, né? Fazer contato, e aí faz a vistoria, para eles é uma simples
rachadurinha, é só passar uma tinta, e aí por que foi apontado no laudo, né? E aí, tudo isso, enquanto síndicos, enquanto gestores dos condomínios, a gente tem que ter um jogo de cintura, né? E saber, assim, explicar e orientar eles, dizer que não é coisa da nossa cabeça, né? Que não saiu da nossa cabeça isso, né? Porque eles também têm muito disso, né? Que a gestão está inventando, que da onde que já se viu isso, eu nunca vi isso, tenho apartamento há tantos anos e nunca vi. Sim. Então, assim, é um desafio também explicar e orientar, né? Fazer eles entenderem que precisa se contratar um profissional para que seja dado baixa, porque esse profissional tem que olhar qual foi o trabalho que foi feito, né? Então, são alguns dos desafios, assim, que a gente percebe no dia a dia, assim, enquanto laudo predial, que a gente sabe que é necessário, mas que a gente vive, né? Até como tu comentou ali, a pandemia nos trouxe um desafio ainda maior, porque eles não queriam vir ou eles não queriam dar acesso para pessoas estranhas, né? E aí, mas a legislação não abriu mão, até por conta da própria segurança mesmo das estruturas, das edificações, né? Então, também foi um desafio ainda maior, mas, assim, esses são alguns pontos que a gente percebe, assim, né? E prazos, eles entenderem que tem prazos, que o engenheiro, ele avalia, né? Então, se ele avaliou que é 6 meses para fazer aquilo, é 6 meses, não é um ano, né? Então, sim. E que não foi o síndico que botou o prazo, que foi um engenheiro, foi um profissional que estudou para aquilo, sim, né? Então... Sim. Tem uma vez eu trabalhei com uma síndica, né? E ela, quando eu tava trabalhando, ela disse assim, eu só não quero que tu coloque assim, que tem que pintar a parede. Eu disse, não, mas esse tipo de coisa pode ficar tranquilo, que estética não tá relacionado com a parte de manutenção do prédio, né? Claro, é mais arquitetonicamente falando, é agradável, fica mais bonito, né? Mas não que, tipo assim, o prédio vai cair por falta de uma pintura. Mas agora, assim, problemas estruturais, né? Infiltrações, esse tipo de coisa, a gente sabe que vai cada vez piorando, né? E são coisas que têm que ser feitas, né? O laudo, ele não são... não é criado coisas que não teriam necessidade de serem feitas, né? Tudo que está apontado ali são coisas que são importantes para a manutenção predial, né? Eu vejo que é um nicho muito específico em função disso que vocês falaram, porque tem toda uma logística diferente para te prestar um serviço, seja de laudo, seja na hora de receber uma obra, acompanhar uma obra, porque uma coisa, vocês sabem, é a construção de uma edificação nova, que já é um desafio, mas não é tanto quanto uma reforma de uma casa. Imagina de um prédio que tu lida às vezes com 50, 60, 80 unidades, né? 80 pessoas, 80 interesses e fazendo várias interações, assim. Então, a tendência que nós enxergamos, assim, enquanto império, é também de que está em expansão esse mercado de condomínios, né? O mercado imobiliário como um todo. E nós somos uma capital de condomínios, nós somos uma referência, nós levamos boas práticas, tendências, né? A associação é um exemplo disso, que está expandindo aqui para cidades lindeiras. E observando isso, a gente tratou com vários engenheiros que muitas vezes um condômino indica, a minha filha que se formou agora, né, em engenharia ou arquitetura, não tem experiência, às vezes tem até uma tendência, às vezes, para trabalhar com projeto, etc., mas vai lá fazer um laudo, né? E a gente tá lidando com pessoas, com vidas, etc. Não menosprezando, acho que todo mundo pode, mas desde que realmente queira fazer e não seja um encaixe, né? Um free. Sim. Então, pensando nisso, assim, até nós lançamos no último episódio que a Império está numa nova fase. E nós somos a Império mais que síndicos agora, porque nós também temos o serviço de a Império Engenharia, justamente porque nós temos essa linguagem, a gente entende as dores dos condomínios e o serviço vai abranger um leque não só de laudos, mas também de recebimento de obras, de acompanhamentos das obras, seja de fachada, etc., né? O Bruno tá na linha de frente nesse projeto também. E gostaria de ouvir, assim, como que tu enxergas o mercado também, Bruno, da tua opinião pessoal, né? E como que tá sendo isso para ti, enfim, como que tu enxerga? Eu vejo, assim, que era uma carência que eu acho que estava tendo a sociedade, né? Porque nas nossas conversas que a gente teve, né? Às vezes precisava fazer um orçamento, né? E o Evan tá aqui para não mentir o que eu tô falando, que existe às vezes várias formas de tu resolver um mesmo problema, né?
Desde, sei lá, fazer um reforço estrutural, desde, tipo, ter que escorar e fazer utilizar um grout, enfim, algum outro material, né? Então, toda vida que eu vi ali que chegava um síndico, chegava um prestador de serviço, oferecia de uma solução, daí chegava o outro, dava uma solução mais cara, mas dizia que a outra não... Então ficava, acho que, uma confusão nisso, né? E eu acho que dessa forma, uma forma de começar a padronizar, né? Ou melhor, direcionar para um tipo de solução, né? E também eu vejo que essas questões, assim, de acompanhamento são importantes, né? Porque, como o Evandro falou, existe bastante picareta também no meio, né? Então, é uma forma de estar garantindo que os reparos estão sendo efetuados conforme norma técnica, tem um profissional por trás, né, dessa... Não, a iniciativa eu ia comentar que a iniciativa da Império, montar a Império Engenharia é fantástica, né? Tentando resumir o que tu tinha comentado, né? Dentro da nossa área, todo mundo sai, né? Eu sou engenheiro civil, né? O Bruno também. Aí tem várias engenharias, mas dentro da engenharia civil, eu saio habilitado a fazer muitas coisas. Inclusive, por exemplo, estrada. A gente tem conhecimento, a gente tem habilitação para executar. Agora, há uma diferença muito grande entre habilitação e qualificação. Exato. E conhecimento. São coisas extremamente distintas, muito distintas, sabe? E aí vocês, né, buscando reunir um corpo de profissionais em que tenham um conhecimento específico da necessidade, né, do cliente de vocês, né, da área condominial, é o que se precisa, né? Precisamos ter no mercado pessoas, né, que tenham qualificação, não só habilitação, né? Acho que todos nós aqui, né, a maioria dos engenheiros já fizeram laudo, né? Eu fui um que já faço algum tipo de laudo. Não sou especialista em manifestações patológicas, né? Não sou da área de patologia, né? Tanto que quando a gente faz um laudo e tem algo assim mais gritante, e isso o profissional ele tem que ter a capacidade, a expertise de saber até onde é o limite dele, né? Não só de habilitação, mas de conhecimento. Olha, bom, eu já tive laudo em que eu tive que indicar, já tive que indicar um laudo específico, né? Claro. Já fiz laudo, dando exemplo, né? Já fiz laudo de um prédio em que tinha algum problema de fundação, em que visualmente, né, dentro dos laudos que a gente faz laudo empírico baseado em análise, né? A gente não faz baseado em testes, né? E aí, empiricamente, a gente olhando, eu dizia, não, peraí. Eu indico fazer um laudo com testes, né? Extração de corpo de prova, verificar se não está tendo recalque de fundação. Depois vinha saber que não tinha recalque de fundação, não tinha problema no prédio. Mas enquanto a gente não tem certeza, a gente tem que garantir, né? Claro. Então, o que a gente precisa, até parabenizo vocês, porque eu acho que é isso que o mercado precisa, né? É de empresas que sejam, né, habilitada e especializada naquilo que se propõe, né? Obrigado, Evandro. Até porque essa questão dos acompanhamentos, né, como o Bruno mesmo falou, assim, acompanhamento de obra, acompanhamento de orçamentos, isso traz e blinda também o síndico, né? Não só quanto síndico profissional, mas o síndico condômino também. E isso precisa, que os condôminos precisam comprar essa ideia, né? Os proprietários precisam entender que nós, enquanto síndicos, a gente tem um conhecimento até um certo momento, né? É limitado, né? A gente não é engenheiro, a gente não estudou para isso. Então, eles entendem que a empresa tem um engenheiro responsável e que é o síndico que tem que fiscalizar. E não é assim, né? Essa visão deles também precisa mudar, porque o síndico, ele fiscaliza, claro, fiscaliza se o profissional está indo, se o profissional está usando equipamento de EPI, que também não é uma responsabilidade do síndico, mas a gente vê, a gente tem cursos para isso e tudo, mas essa questão de tá fazendo certo, tá colocando o reboco na forma correta, tá usando tanto disso e tanto daquilo, isso não é, né, uma responsabilidade do síndico enquanto gestão, né? Então, ter esse amparo por
pelo lado do condomínio também, que vai defender os direitos do condomínio, né? É importante. Né? Sim. Eu acho que é importante até voltar um pouquinho ali, que nem tu comentou sobre a questão de laudos específicos, né? Eu acho isso bem interessante. Às vezes o pessoal acha que é um gasto fazer um laudo de inspeção de fachada, fazer... Bom, às vezes, caiu uma pastilha, assim, não, mas não tem problema. Poxa, mas tu não sabe se aquilo ali não é o início de um problema que vai se agravar. Então, eu acho importante também essa questão, né? De que, tipo, determinadas situações, elas têm que ser feitas nichadas naquilo ali, né? E aí eu sempre bato nessa tecla, né? Nós temos que ter profissionais, né, habilitados e qualificados, né? Se a gente vê que não está dentro da nossa abrangência, a gente tem que delegar. Essa questão, né, por exemplo, de pastilha, é muito séria. Porque hoje a maioria dos nossos prédios, né, é tudo com pastilha. Hoje em dia as pastilhas estão cada vez menores, mas a gente tem prédios mais antigos com pastilhas maiores. A gente tem, por exemplo, o edifício Beira-Mar, em Capão ali, que a vivência vai nos trazendo. O edifício Beira-Mar é um edifício todo em granito, né, na sua fachada, né? Aí tu imagina aquilo ali, cara, tem que ser feita uma manutenção periódica, né, uma visualização para ver porque se cai um granito... Não tem margem para erro, né? Não pode ter margem para erro. Então, é um prédio de quantos anos? Não sei, 10, 15, 20 anos, é mais que isso, porque... Sim, porque a gente sabe a gente sabe que é mais velho que isso, né? Mas tem que ter manutenção, tem que estar em dia a manutenção para a gente evitar um problema maior, né? Cai lá do último pavimento uma placa de um tamanho... né? Cai em cima de um carro, cai em cima de qualquer coisa, é sério. O profissional, o gestor, o engenheiro, primeiro tem que ter isso, que é a capacidade de identificar, tem que ter a expertise, o feeling, né? O know-how ali para identificar, porque muitos não têm isso por falta, às vezes, de qualificação, de cursos ou de experiência. E depois também tem que ter a humildade de conseguir chegar e dizer, não, até aqui eu vou, mas a partir de agora, não, eu preciso de um engenheiro especialista. Ou sendo o gestor, né, o síndico, ele identificou que tem um problema, mas eu não sou o super-homem, eu preciso, né, de um advogado, eu preciso de um arquiteto, eu preciso de um perito contábil, eu preciso de um engenheiro. Então, eu acho que isso é muito importante, criar essa conscientização. E eu vejo também que o futuro é de colaboração, é collab, né? O que nós estamos fazendo aqui hoje é porque a nossa geração permite, né? Sim. Nós sabemos, os nossos professores de faculdade contam histórias de que os professores deles muitas vezes guardavam segredos, né? Era uma outra cultura de competitividade, né? Agora não. Nós precisamos, quanto mais sinergia, quanto mais forças, a gente aumenta a régua, né? Então, promover esse tipo de qualificação, acho que todo mundo ganha, a sociedade ganha. A gente acaba ficando melhor, porque daí tem pessoas, tem parceiros que também estão buscando. Eu vejo que é o futuro. Exato, eu penso dessa maneira, porque a gente, querendo ou não, a gente eleva o mercado. O padrão, então, a gente não quer que só... Eu vejo, né, que não é só uma pessoa que tem que se destacar, mas se a gente conseguir fazer com que o mercado todo, né, o nosso mercado, o nosso ramo, se o padrão dos nossos engenheiros aqui do litoral se elevarem, né? Falando financeiramente, automaticamente a gente vai conseguir cobrar mais e ter um prestar um serviço melhor, né? Isso. Tudo melhor. Vem atrelado uma coisa a outra, né? E eu acho que também, desde a pandemia, né? Teve muita essa divulgação, assim, de, tipo, facilitações de cursos, Então, eu acho que é uma forma de... Bom, o próprio Créditos, quando eles divulgam lá no site, ali, alguns cursos que eles estão promovendo, né? O IBAP também, ele bate bastante nessa parte de qualificação dos associados ali da classe, né? Essa questão, eu não sei como é na classe de vocês, assim, mas nós falávamos no episódio anterior sobre isso, da dificuldade, principalmente no litoral, porque como nós temos bastante conexão com Grande Porto Alegre, Torres, outras cidades, assim, mas o litoral tem uma prostituição no nosso ramo, né, de gestão de condomínios, mais do que, né, em outros lugares, assim. Então, isso vai promover, como o Bruno falou agora, esse aumento de régua também, até para poder ser enxergado de uma forma melhor. Eu não sei como é que é a engenharia aqui, se é tranquilo ou se passa pelo mesmo processo. Sempre passa, né? Parte da engenharia, arquitetura, sempre passa pelo mesmo processo, né? A gente tenta, né,
através da associação, né, onde a gente tem voz, né, para os nossos associados, que a visão que a gente tem que ter de sempre tentar elevar o mercado, né? Sim. É impossível, né? A gente é obrigado a olhar para o mercado, a cobrar, né, baseado no mercado, mas a gente tem que buscar algum diferencial para tentar elevar. E se a gente conseguir conversar com as pessoas, né, conversar com os nossos profissionais de engenharia e arquitetura, tentar mostrar para eles, olha só, não vamos concorrer no valor, vamos concorrer na qualidade, né? Na competência. Por quê? Porque é o assunto que a gente abriu a roda de conversa aqui, porque tem mercado para todo mundo, tem muita construção, tem muita obra para sair, tem muita obra nova, né? Tem bastante projeto de prédios para quem trabalha com projeto de prédio, para quem trabalha com execução, tem projetos de casa, porque tem muitos condomínios que já foram lançados em Capão, Xangri-Lá. A gente tem muita, para quem trabalha com laudo, tem muita reforma, a gente tem uma legislação, a gente tem muito laudo para ser feito, porque tem muito condomínio, né, vertical, e tem muita reforma de condomínio a fazer, porque a gente ainda temos bastante condomínios velhos, vamos dizer assim, sabe? Sim. Então, cara, nós temos um mercado rico aqui, a gente só precisa se unir, né, cada um na sua individualidade, mas se unir para que a gente consiga levar esse mercado para cima. Nós nos valorizarmos, né? Porque know-how a gente tem, olha a potência que é, olha o que nós, né, enquanto cidadãos, nossos pais, avós, né, o avô da Bruna foi construtor, então a Bruna, família, viu essa expansão, né, e a modificação, o crescimento na construção civil e tem que partir daí. Eu acho que a valorização, a união, a conversa, o diálogo, não é à toa que a gente está aqui hoje para trocar essas ideias, né? E a gente só cresce a partir do estudo individual, com certeza, mas eu acredito que pela conexão. Porque o ponto de vista, às vezes a gente acha a vida toda que está certo, porque aprendeu daquela forma, fez aquele raciocínio, não, o Evandro falou para mim, daí tu já cresce, entende? E eu te dou uma dica, tu me dá uma dica e a gente vai crescendo. Acho que esse é o futuro, né? Esse é o futuro. Sim. E pensando nisso também, nós, junto do serviço de engenharia, também temos o serviço de limpeza, de terceirização. Porque nós vimos que a capacitação e o mercado exige um valor nos serviços, né? Seja de engenharia. E a Bruna está coordenando, enquanto gerente da Império, está coordenando o projeto também. E vai nos explicar um pouquinho, assim, o porquê de fazer isso e como que acontece. Desde quando eu iniciei a trabalhar com condomínio, assim, né? A gente vê que o mercado ele foi mudando, né? Quando eu iniciei, 90% dos nossos condomínios eram zeladoras residentes, né? E muitos poucos tinham pessoas trabalhando, né? De forma com RPA, de forma autônoma nos condomínios, né? E esse mercado ele veio mudando, né? Até acredito que pela cultura e pela forma em que as pessoas hoje estão vivendo, né? As pessoas hoje já se adaptam mais com a tecnologia, com não precisar tanto um do outro, né? A pessoa em si. Então, o mercado ele foi modificando, né? Ele foi mudando essa realidade, assim. E aí foram saindo as zeladoras residentes e entrando as empresas terceirizadas de limpeza, né? E aí hoje a gente vê no mercado, assim, que muitos condomínios olham para isso e dizem, olha, a gente não precisa mais, né, de uma zeladora residente, e sim de uma empresa terceirizada. Por vínculos trabalhistas, né, para a própria economia do próprio condomínio, né. Então, olhando para esse mercado, né, trabalhando juntamente com o condomínio, a gente viu uma necessidade também de profissionalizar esse lado, né, esse trabalho de terceirização, né. E a gente enxerga, assim, algumas empresas, algumas situações, né, que não são tão profissionais, que atuam nesse mercado, mas quem cuida é o gestor, então o gestor cuida da parte... Tudo certo. Quem sabe faz ao vivo. Cuida da parte das pessoas contratadas, cuida da parte administrativa, cuida da parte comercial, então, e às vezes acaba que não cuida bem de nada, né? Então, assim, a gente tendo esse mercado de trabalho, assim,
esse ramo, essa oportunidade. A gente, então, abriu esse mercado, né? Assim como a engenharia, né? Temos uma pessoa focada só para esse mercado, assim, então, só para esse serviço. Então, ela faz toda a supervisão e é uma das coisas que a gente vê a necessidade mesmo, assim, né? Que os condomínios, quando forem contratar um serviço, que avaliem tudo, né? Avaliem todo a estrutura da empresa, né? Não só ter um serviço com preço mais baixo, né? O que a gente vinha falando, né? Elevar a régua, assim. E aí, por conta disso, a gente, então, tem esse serviço de terceirização, a gente já tem implementado, a gente já atua com ele, né? Em alguns condomínios. E a gente vê que tá dando certo, né? E que se a gente investir nesse mercado mesmo, né? Tem muitas oportunidades, né? Então, um pouquinho da empresa, então, de serviço de limpeza é isso. Isso aí. E a questão, eu vejo que qualquer coisa que nós nos dispormos a fazer, seja na área de odontologia, na medicina, na arquitetura, engenharia, etc., sempre vai precisar ali do trabalho duro, né? Do trabalho sério, a honestidade. E se a gente puder agregar alguns valores, né? Lá quando tu faz os projetos, enfim, se tu tem um pós-serviço, pós-venda diferenciado, se tu te preocupa com o cliente, se tu tenta gerar uma experiência legal com o cliente, se tu tem essa conexão, já é um valor a mais, né? E no serviço de limpeza, nós acreditamos muito nessa fiscalização e investimos nessa fiscalização e também na qualificação e na valorização das pessoas, né? Então, a questão de treinamentos, a gente busca sempre tá vinculado, com instituições e fazendo treinamentos. Nós mesmos oferecemos treinamentos, workshops, então eu vejo que essa preocupação de fazer um pouco diferente e fazer de algo de uma forma séria, e isso vai dar certo para tudo, assim, né? Eu acho muito interessante essa questão da capacitação, assim, das pessoas, né? Porque na construção é clássico, né? Aquele tipo assim, eu faço isso há 15 anos. Bom, às vezes faz há 15 anos errados, entendeu? Porque aprendeu com o pai, que aprendeu com o avô. Então, claro, às vezes era o conhecimento que tinha na época e a gente vai se adequando, o mundo vai mudando e a gente aprende novas técnicas, né? Então, é muito importante, acho que essa parte de capacitação, assim, da mão de obra, né? Porque as pessoas se colocam em risco, né? Por vezes, assim, né? Por conta disso, eu fiz assim a vida toda. E aí, quando vê, tá fazendo uma coisa muito errada, se colocando até mesmo a própria saúde em risco, né? A gente vê isso também no serviço de limpeza, assim, né? Porque eu misturo tal produto com tal produto, uma bomba química, né? Não faz isso que... Então, assim, a qualificação também é para esse lado, né? Para cuidar da saúde, prestar um bom trabalho, ter uma valorização, mas também se cuidar, né? Entender o risco que também está correndo, que está se colocando, né? E agrega valor e acaba que também a gente passa esse treinamento, essa capacitação e isso se pulveriza, porque também são conexões, essas pessoas vão passar para as outras pessoas e assim vai. Acho que essa é a tendência. A qualificação, no caso, né, em cima da questão de empresa de limpeza, também é para te ter uma padronização, né? Tu qualificar o teu serviço, tu ter um padrão no teu trabalho, né? É o que a gente vem falando dentro da construção civil, né? Além do fato de que as coisas estão sempre evoluindo e modernizando. Sim. A gente tem produtos, né? Melhores, produtos diferentes, né? Que precisam de uma qualificação dentro da construção. Eu falo em ambos os lados, dentro da construção é assim, né? O pessoal, né? O pedreiro fez há 15 anos e fez há 15 anos é errado, ou então há 15 anos atrás era de um jeito e mudou, hoje né? Muda, as coisas mudam. Para melhor. E a gente precisa, né, estar sempre se qualificando para que a gente tenha um padrão, uma padronização do que é feito e um padrão de qualidade. Desde tanto a aplicação de material quanto às vezes até de desperdício, né? Às vezes, tipo, a pessoa tá usando, tipo, não, porque, sei lá, naquela época usava 2 litros do produto, sei lá, de algum produto ali que mistura com a massa, né? Bom, mas agora já é ultra concentrado, às vezes é só uma tampa do material, já é super concentrado ali, não precisa tanto desse produto, sei lá, um plastificante ou até um produto de limpeza mesmo. Excelente.
gente tá em quase 1 hora, o papo tá bom aqui. Já? Já passou. A gente tava com receio do que falar, agora não paramos mais de falar. Legal. Vocês têm alguma mensagem, algo que a gente não esquece, aliás, que a gente esqueceu de falar, que vocês gostariam de comentar? Evandro, Bruno, Bruna? Eu acho que ficou bem esclarecido assim, a necessidade que às vezes a gente tem de estar tanto da engenharia, assim, tá acompanhando não só na parte da construção, mas em diversas etapas da manutenção, da inspeção. Eu acho que ficou claro assim para os ouvintes ali essa questão de como é importante a engenharia, a arquitetura estar junto nessas outras etapas também, né? Com certeza. Eu acho que até nenhuma mensagem esquecida, tudo que eu pelo menos, né, tinha me programado a conversar, quando entramos em contato, falou, não, é um bate-papo descontraído, né, e é assim que tem que ser, foi né? mesmo, né? Isso, e eu, em nome da associação, né, falar que o que a gente precisa fazer é integrar, né, as nossas entidades, né, unir as entidades com outras entidades, com empresas, né, desde já, né, coloco a associação, né, que provavelmente os profissionais que trabalham com vocês são ligados à associação, coloco à disposição, né, sempre para o que precisarem e tudo mais, né, e é importante essa integração, essa união. Eu falo sempre, a gente precisa estar unido. Vocês mais do que nunca, né? Vocês que trabalham com condomínio, vocês trabalham com união de pessoas, né? Vocês não devem trabalhar com um condomínio com uma pessoa só, né? Deve sempre ser bastante pessoas, né? Então, a gente precisa estar unido, com certeza. Perfeito. E tu, Bruna, só mandar um beijo pro teu pai, pra tua mãe? Beijo, Belício. Não, assim, que é essa questão mesmo de vender essa ideia de que precisa ser valorizado o profissional, né? Precisa ser valorizada a profissionalização e investir nisso, né? Os condomínios e todos os mercados, né? Investir em profissionais mesmo, investir em empresas profissionais, em profissionais qualificados, não valorizar tanto a questão de preço, mas sim da mão de obra em si, né? E da prestação de serviço. Perfeito. Deixa eu... Por favor, vai lá. Não sabia que era o encerramento, né? Mas mencionar também, né? Agradecer vocês pela oportunidade de dizer que a gente está sempre disposto, né? Sempre à disposição. Disposto e à disposição, né? E também não deixar de lembrar, né? A associação em si, toda a diretoria da ACAI, né? ACAI Litoral Norte, Associação Central dos Arquitetos e Engenheiros, a todos os associados, né, fazer um apelo, não, né, mas assim, convocar, né, que a gente se una mais, né, que a gente reivindique mais, né, os nossos propósitos, aquilo que a gente se una para a gente conquistar aquilo que a gente busca, e também deixar uma menção aí ao CREA, né, temos uma inspetoria em Capão da Canoa ali. Vocês devem enfrentar bastante ali, conviver bastante com o João Cláudio, que é o fiscal do CREA, né? A Márcia, que é a nossa secretária ali no CREA, né? Fazer uma menção ao pessoal, além do meu escritório lá, o pessoal da ED Projetos. Maravilha. E eu só quero agradecer, né, por aceitarem o convite e também dizer que as portas estão abertas da Império, do nosso podcast. Espero que tenhamos mais oportunidades. E claro que sempre nos tira um pouco da zona de conforto, né? Ter que comentar, se expor, etc. Mas eu acho que é assim que as coisas acontecem. Então, obrigado por aceitar e estamos juntos aí. Maravilha. Tá bem? Maravilha. Então, Gostaria de agradecer também, né? E era isso. Obrigado, pessoal. Valeu. Obrigada.